Bora pra cima, então? Show de bola, show de bola, show de bola. Cinemática do trauma, galera. O que é exatamente a cinemática do trauma, galera? A cinemática do trauma, então, ela envolve muita coisa, tá, galera? Então, desde que o socorrista está se aproximando do local do acidente, pensa assim, ó, um automoto na rodovia tal, sentido a tal cidade, próximo a tal lugar. Se você já conhece aquele local e você sabe que é uma reta, pensa no seguinte, sabe que é uma reta que os carros andam em alta velocidade e teve um automoto lá, você já deduz, putz, deu ruim, né? Deu ruim pro motoqueiro, provavelmente, porque é um local que a velocidade é bem alta, é uma reta, o povo aproveita para acelerar e tal, tem uma descida e tal, é bem perigoso. Pensar na seguinte hipótese, moto-caminhão, e aí? Moto-caminhão, galera, sempre é muito preocupante. Ontem mesmo eu estava de plantão e peguei um moto-caminhão, né? Vítima leve, que é uma das coisas muito raro de acontecer quando é moto-caminhão, foi num quebra-mola, foi bem devagarinho, tá? Mas é muito raro acontecer de ser uma vítima leve. Quando fala-se moto-caminhão na rodovia, a gente já deduz que é um trauma grave, porque pro motoqueiro vai dar ruim, né? Não tem nem o que ver, não tem nem o que pensar. A gente já vai deduzindo, né? Pensando no que pode ter acontecido. Mas quando a gente chega, então quando a gente se aproxima, a gente sabe que naquela via a velocidade é tanto por hora e tal, os carros geralmente andam mais uma velocidade maior. Aí você está se aproximando, é um cruzamento. Aí você vê um caminhão atravessado lá. Você já deduz o quê? O caminhão foi atravessar, o motoqueiro bateu no lateral. É um local de trânsito rápido. O motoqueiro se desmanchou na lateral do caminhão, né? A gente já começa a deduzir uma grande possibilidade aí da vítima do motoqueiro ser grave, né? A vítima da moto ser grave. Isso já faz parte da cinemática do trauma, tá? Então eu vou mostrando os slides aqui para vocês e vou comentando na sequência para vocês irem me entendendo, tá? Então, definição, então. Vamos para a definição sobre a cinemática do trauma. Então, é uma avaliação da cena de acidente. Eu penso no seguinte, galera. Você chega, como eu estava falando para vocês, você viu lá um caminhão atravessado na pista e aí foi um caminhão versus moto. E aí é um local que é uma descida, um local que os carros e as motos descem rápido, os caminhões, enfim, descem rápido. E um caminhão atravessou e o motoqueiro bateu na lateral. Então, você já deduz ali que teve uma energia forte ali, né? Uma energia envolvida bem forte. E o coitado do motoqueiro se lascou, né? Porque bateu num caminhão aí. Dá ruim, tá, galera? Sabe que se o motoqueiro vinha rápido e o caminhão entrou meio rápido, não dá o tempo do motoqueiro frear, olho na pista, não vejo frear de carro ou moto que tentou segurar ali e tal, eu já deduzo que a pancada foi forte e o motoqueiro tá ruim. E aí eu vou olhar, então, as latarias amassadas. A gente já vai chegar lá. Então, na sequência, a gente vai falar sobre os efeitos de cavitação. E a cavitação, ela se divide em duas, tá, galera? A cavitação definitiva e a cavitação temporária, tá? O que é a cavitação, então? Quando um objeto em movimento atinge um corpo humano, tá? Ou um corpo humano a objeto, tá? Tanto faz. A gente já vou explicar isso para vocês. O tecido do corpo, então, ele tende a ser arremessado, ou seja, afastado. Ele ganha uma profundidade, ele usa sua elasticidade, ou ele é rompido e se afasta, tá? Então ele é arremessado para longe da sua posição original, tá? Criando uma cavidade. A posição original digamos, aqui seria o tecido do corpo, então houve uma pancada muito forte aqui. Ele vai ser arremessado para dentro, tá? Cria-se uma cavidade. Se ele for rompido, tá? Se esse tecido for rompido, digamos assim, a força atuou então contra o corpo aqui, contra o tecido. Houve uma cavidade permanente, tá? Rompeu o tecido, rasgou, tá? Rompeu, afastou, criou uma cavidade permanente. Se esse tecido apenas sofreu uma elasticidade, ele só foi esticado para dentro. Na sequência, quando o objeto foi afastado ou a vítima foi afastada do objeto, tá? Ele voltou à sua posição normal, foi uma cavidade temporária, tá? Então, tá explicando aqui na sequência o que é uma cavidade temporária e uma cavidade definitiva. Então, a cavidade definitiva ou permanente também pode ser usada, é causada por uma pressão ou laceração dos tecidos. Então, quando há o rompimento, lacera o tecido e aí fica uma cavidade permanente, ou seja, definitiva. Cavitação temporária, então,
é causada quando há, então, o esticamento, ou seja, o estiramento do tecido. Os tecidos aí do corpo humano se esticam, mas não chegam a se romper, não esticam o suficiente para se romper ou não atingem partes rígidas. Digamos, uma pancada no braço aqui, até uma altura, esse tecido vai ter só uma cavidade permanente, cavidade temporária, desculpa, cavidade temporária e, na sequência, retoma. Olha, teve uma cavidade temporária, na sequência, retomou. Temporária e retomou. Agora, se a pancada for bem forte, que causar rompimento do tecido, músculos e tal, aí vai ter uma cavidade temporária. O tecido aqui vai se afastar e vai ficar, então, a ferida aberta vai ser uma cavidade permanente. Enquanto ele vai e volta, enquanto ele volta para o lugar, usa a elasticidade e volta para o lugar, ele é uma cavidade temporária. Legal? Show de bola, então. Agora, galera, chegamos, nos aproximamos então do evento, tá? Nos aproximamos do local do acidente e a gente vai agora dividir, tá? Quando eu falo dividir, é dividir esse evento por fases, tá? São fases do evento que a gente chama, tá, galera? Então o que a gente vai fazer agora? Chegamos no local do acidente, garantimos a segurança, olha que legal, garantimos a segurança do local. Lembra que a gente falou nas duas lives, enjoamos de falar, falamos inclusive, mostramos aqui para vocês na prática, montamos maquete aqui, gravamos conteúdo para garantir a segurança da cena, legal? Agora, vamos pensar no seguinte, agora a gente vai falar então sobre a cinemática. Já sinalizei, cheguei no local, sinalizei, agora começo uma avaliação para mim fazer a abordagem à minha vítima. Nessa avaliação, então, do evento, o evento ele se divide em 3 fases, que é o pré-evento, o evento e o pós-evento, tá? Então vamos pensar no seguinte, o pré-evento é o quê? O pré-evento, então, é tudo aquilo que antecede o evento, ou que provocou o evento, o que provocou o acidente. Falta de atenção, falta de perícia, ou seja, imperícia, imprudência ou negligência, uso de bebidas alcoólicas, uso de drogas ilícitas ou drogas, inclusive, lícitas, tá? Existem drogas lícitas, obviamente, as medicações são drogas lícitas, né? São conhecidas como drogas, mas são lícitas, né? E aí, uma vítima pode fazer uma ingestão de uma medicação, sair dirigindo aí, essa medicação fazer mal, ter uma reação severa alérgica, sei lá, e essa vítima sofrer um acidente. Ao decorrer disso, entende? Ficou tonta, teve algum problema assim e acabou se envolvendo em um acidente. Então, tudo que precede o evento faz parte, então, do pré-evento. Tudo que antecede o evento. É tudo isso que fez o evento acontecer. Facilitou com que o evento acontecesse. Trouxe a oportunidade desse evento acontecer. Na sequência, tá? Na sequência, a gente vai falar do evento. O evento, então, ele inicia no momento do impacto. A hora que os dois objetos, os dois carros, as duas motos, a moto e o caminhão, a moto e o carro, colide contra a vítima, no momento que ele bate na vítima, que é o momento, no caso de atropelamento, então no momento que ele bate na vítima. Então, a partir daí, inicia-se o evento. Tá? A partir do primeiro contato, dentro do evento, a gente tem 3 choques, tá? Que a gente chama de 3 choques. Então, dentro da pancada. Pensa no seguinte, carro em movimento bate um outro carro em movimento. De frente, os dois bateram de frente. Ou pensa no seguinte, esse motoqueiro que estava vindo aí e o caminhão atravessou na frente dele. Ele colidiu com a traseira, com a lateral do caminhão. A partir do momento que a moto bateu no caminhão, inicia-se o evento, inicia-se o trauma, né? Bateu. E aí, o que pode ter acontecido com esse motoqueiro, né? O motoqueiro pode ter sido arremessado contra o banco, contra o tanque da moto e o guidão da moto, e depois contra o caminhão, tá? Depois ele foi arremessado contra o caminhão. Ele pode ter sido arremessado já direto contra o caminhão. Ele pode ter freado e perdido o controle da moto e já batido de lateral contra esse caminhão. Então, muita coisa pode ter acontecido aí. Então, a gente já tem que chegar ali, já ter uma habilidade de olhar isso e já começar a perceber essas possibilidades aí, tá? Beleza. Pensa no seguinte, quando eu divido, então, esse evento em 3 choques, primeiro choque, objeto contra objeto. Caminhão contra caminhão, carro contra carro, moto contra moto. Bateu a pancada. Iniciou o evento, teve o primeiro choque. Segundo choque do evento,
segundo choque do evento. Vítima contra objetos. No caso do motoqueiro, o motoqueiro contra o tanque da moto, depois contra o guidão, na sequência contra o caminhão. Dentro de um carro, bateu o carro alto, bateu de frente os dois carros. A vítima foi arremessada dentro do veículo. As duas vítimas, os dois motoristas, se tinha mais gente ainda envolvidas, né? Vamos falar só do motorista. O motorista já foi contra o volante, o tórax contra o volante, a cabeça já foi lá no para-brisas, já deu um TCE. Os joelhos foram contra o painel, já bateu o joelho ali. Os braços foram arremessados contra volante, contra painel, contra objetos, contra coluna. Então, esse é o segundo choque. É a vítima sendo arremessada contra os objetos. E aí nós temos o terceiro choque que ainda está dentro do evento, tá? Dentro do evento nós ainda temos o terceiro choque, que é o deslocamento dos órgãos da vítima contra as paredes dos arcos costais, do abdômen ou então do tórax, tá? Então, como a gente viu lá no início na lei de Newton, na primeira lei de Newton, que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento até que uma força contrária haja sobre ele. Então, pensa no seguinte, os órgãos, assim como o corpo, bem como o carro do motorista ali, estava deslocando, estavam todos em deslocamento, estavam todos em movimento. E aí uma força agiu contra o veículo. Ele bateu em outro veículo. Esse veículo que estava em movimento, por sua vez, teve uma parada súbita, brusca, parou de vereda. Na sequência, então, vem o corpo do nosso motorista, o nosso motorista aí vai se chocar contra os objetos, porque os objetos pararam imediatamente, e o corpo que estava em movimento vai se chocar. Por isso que o cinto de segurança deve estar bem colocado para diminuir o impacto desses choques. Na sequência, então, acontece o segundo choque, que é o corpo se batendo nos objetos, e, por sua vez, os órgãos também estavam em movimento. E aí, uma vez que o corpo se choca com algum objeto fixo do carro que parou, os órgãos tendem a estar em movimento, tendem a estar em deslocamento e acabam colidindo contra as paredes dos arcos costais. Olha que louco. Vão colidir muito forte contra as paredes dos arcos costais, bem como contra a parede abdominal. Isso causa lesões internas na vítima. A pancada do segundo choque, que é o corpo com os objetos, causa as lesões externas e também pode causar lesões internas, assim como na sequência os órgãos em movimento batem, porque o corpo parou, bateu em algum objeto que parou, imagina um tórax contra um volante, bateu e na sequência os órgãos deslocando atrás bateram os órgãos dentro dos arcos costais, dentro da caixa torácica, causando então lesões, as lesões internas, tá? Isso tudo é muito ruim, principalmente se a vítima é arremessada para cima e o abdômen bate contra o volante. Aí o abdômen é macio, né? Obviamente, ele tem uma introdução grande para dentro, ali uma cavidade temporária no abdômen. Essa cavidade temporária faz com que o volante, ou seja, qualquer outro objeto, tenha uma profundidade, entre para dentro do corpo por alguns segundos, ou por menos que um segundo até, e aí atinge esses órgãos lá dentro. Vai atingir baço, fígado, rins, enfim, o intestino, o estômago, e essa pancada lá dentro vai causar lesões, tá? E essas lesões vão começar a sangrar, obviamente, que há o rompimento de órgãos, né, com a lesão, e há, obviamente, rompimento de vasos e inicia-se os sangramentos internos, então, numa vítima. Esse é o terceiro choque, então, galera, da nossa segunda parte, da nossa divisão do trauma. Agora a gente vai para o pós-evento. Lembra que dentro do evento tem os 3 choques, o evento se divide em 3 choques, e aí a gente falou sobre o primeiro choque, então, objeto contra objeto, o segundo choque, então, vítima contra objetos, e o terceiro choque, então, órgãos contra as paredes dos arcos costais. Bora para a nossa sequência, então, que é o pós-evento. Quando cessa a agressão? Parou. Acabou a pancada, então a vítima caiu no chão, parou de rolar, o carro parou de se movimentar. Legal. Aí acabou. Tá? Aí acabou o evento. Tá? E aí começa, então, o diagnóstico, as informações obtidas pelo socorrista para ter um diagnóstico de suspeita de possíveis lesões. Então, o que é essa suspeita de possíveis lesões? A suspeita de possíveis lesões é assim, um carro colidiu contra uma moto. Tá? Então você chegou, a gente sabe que é um automoto, a gente deslocou. Chegou na ocorrência, galera, tá lá
um motoqueiro caído e o carro que colidiu na moto. Então a gente já vê que o carro tá ali contra a moto, o motoqueiro que foi arremessado ali na frente. Então a gente já deduz o quê? O carro bateu na lateral do motoqueiro, já pegou ali perna, já pegou tíbia e fíbula, se bobear pegou joelho, se é uma caminhoneta já pegou joelho, fêmur e tórax, tá? Então já arremessou esse motoqueiro, arremessou contra o quê? Arremessou contra o asfalto, arremessou contra um poste, contra uma parede, jogou na grama. Então todo o terreno envolvido ali também já nos dá uma ideia das possíveis lesões dessa vítima. Então colidiu contra a lateral ali, bateu na perna, pegou, já era uma caminhoneta, pegou já na altura do braço ali, já é uma grande chance de fratura de clavícula, arcos costais, pelve, fêmur esquerdo, tíbia e fíbula e joelho. Então, é uma grande chance ali já de ter pego todo o lado do lado atingido ali do motoqueiro e ainda ele foi arremessado contra um poste ou contra um veículo, ou contra alguma coisa que pode ter causado mais lesões, tá? Além de escoriações, se foi no asfalto. Então, já é o nosso diagnóstico ali das possíveis lesões, tá? Suspeita, né? Ah, eu olhei lá, foi um alto, então carro contra carro, um carro chegou e bateu no lateral do outro. Então, teve uma introdução bem grande ali, uma energia muito forte estava envolvida nessa situação ali. O que acontece? Tem uma introdução bem grande na lataria do veículo ali, entrou bastante para dentro, né? Já posso deduzir ali, entrou a porta, o motorista já bateu a cabeça contra a coluna, já pode ter um TCE ali, a porta entrou para dentro, pode ter pego fêmur, pelve, arcos costais, clavícula e húmero, né? Todo lado do motorista ali envolvido. Ou o motoqueiro bateu atrás, né? O motoqueiro bateu atrás de um carro, o carro estava muito rápido, parou, o motoqueiro muito rápido atrás, bateu atrás, foi arremessado. Então, bateu os joelhos, pode ter batido então contra o tanque, a pelve contra o tanque da moto, os fêmurs contra o guidão da moto, e aí na sequência o tórax contra o veículo, depois caiu no chão. Então, esse chão que ele caiu era asfalto, o que que era? Então, tudo isso nos dá um possível diagnóstico, uma suspeita do que pode ter acontecido, tá? Então, é isso que a gente fala na suspeita do socorrista quando chega na cena, tá? E tudo isso faz parte do pós-trauma. Então, já acabou o evento, agora é o pós-trauma, agora é a chegada dos socorristas, agora é a avaliação e tal. Tudo isso já faz parte do pós-trauma. Legal? Top até aí? Show de bola, galera. Vamos dar sequência, então. E aí a gente vai falar sobre a avaliação da cena, né? O que a gente observa. A gente faz uma observação das circunstâncias que aconteceram o evento, né? Que isso faz parte lá do pré-evento. O que foi que envolveu aqui? O tipo de colisão automobilística, carro, moto, moto, caminhão, carro, caminhão, né? Então, a gente já tem ali já um panorâmico na chegada, a gente observa isso daí também. O grau, então, de deformidade do veículo. O carro está destruído. A chance das lesões serem grandes ali é muito grande. A introdução da bateria é muito forte, né? Uma grande energia envolvida. A moto entrou debaixo do caminhão em movimento. Então, o caminhão passou em cima da moto. Então, tudo isso nos dá ali já um direcionamento para o tipo de atendimento que a gente vai ter que fazer naquela vítima. Então, tudo isso está envolvido ali na situação. Então, quando a gente fala de grau de deformidade do veículo. Na sequência, a avaliação da cena e da vítima, né? Iniciando, então, muito antes da chegada do socorrista, então, quando a gente está deslocando, a gente já vai deduzindo, avistou o local do acidente, já sabe que é um local que a velocidade é bem grande, tem uma entrada, um cruzamento, alguma coisa ali, então a chance de ter sido a pancada lateral já é bem clara e tal. E aí a gente já começa, né, a coletar informações assim naquela olhada, para a gente saber mais ou menos o que está acontecendo e saber o que vai ter que fazer. Chegando no local, então, teve a informação ali de como foi o acidente, já observei que tem gravidade, tinha um ônibus envolvido, já sei que poderia estar cheio de gente, já pode ter várias vítimas. Eram 2 carros de passeio, com várias pessoas em cada carro. Então já tenho que saber para onde que eu vou mandar, já tenho que saber o grau de classificação de cada vítima, como que eu vou classificar. Então tudo isso tá envolvido também aqui quando eu falo na cinemática do trauma, tá, galera? Tudo isso está envolvido aqui na chegada do socorrista na cena, nessa avaliação rápida. Na sequência, então,
Já falando aqui, então, a obtenção deu uma impressão geral da situação para a segurança da cena. Então, é aquela situação que a gente falou lá do início, lá do primeiro dia, lá do primeiro dia que a gente falou sobre a segurança da cena. Na chegada, a gente já faz um panorâmico, dá uma olhada tudo ao redor para saber o que está acontecendo, saber se precisa de ajuda, saber se precisa de apoio de alguém mais, como que eu vou garantir a segurança dessa cena, tudo isso está envolvido, tá? Na sequência, então, vamos fazer uma avaliação das causas resultantes do incidente, que é esse panorâmico que eu faço, então, agora avaliando veículos, deformidade, possíveis lesões e tal. E na sequência, vou avaliar os demais envolvidos, além das vítimas, quem mais estava no acidente, né? Além das vítimas que estão traumatizadas, que estão dentro do veículo, que estão presas em ferragens, que estão em óbito e que estão desacordadas, que estão lesionadas, fraturadas, enfim. Ainda geralmente tem alguém que não se machucou, que está com ferimentos leves, que está ali sapateando na cena, algum familiar que já chegou ali no local, era próximo à casa, os transeuntes que estão por ali já sinalizando, uns ajudando, outros tentando ajudar, enfim. Esse povo aí, vou fazer um apanhado geral para saber ali se tem alguém no meio ali, algum socorrista treinado, algum enfermeiro, algum médico, para me auxiliar nesse atendimento.